Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos continuar o nosso papo sobre PHTLS. Essas duas aulas que vão ter vão ser sobre avaliação, reavaliação e gestão. Então, se você tem alguma dúvida sobre as aulas anteriores ou caiu de paraquedas nessa primeira, tá aqui pela primeira vez, eu sugiro a você assistir os outros vídeos, porque esse aqui é a Vera. Os vídeos que vão vir, esses dois vídeos que vão vir agora é sobre avaliação, reavaliação e gestão. Então, vai cair muito dos conteúdos anteriores que eu já venho falado e eu não vou repetir muitas das coisas que eu já falei anteriormente, tá ok? Então, vamos começar. Antes de tudo, eu vou falar algo muito importante. Se você não assistiu a segunda aula do PHTLS, é importante você dar uma revisada, porque todos os procedimentos eles têm que condizer com os protocolos e de triagem locais. Você não pode fazer de qualquer jeito. Existem protocolos de triagem. Como é que você vai selecionar a triagem? E são os locais, geralmente o município, que faz esses protocolos. Extremamente importante. E, em segundo lugar, o procedimento tem que ser condizente aos princípios do pensamento crítico. Então, existem princípios do pensamento crítico e existe a obediência dos protocolos de triagem locais. Não se esqueça disso. São coisas da segunda aula. Só estou repassando de novo. Vamos falar sobre a revisão primária, avaliação barra revisão primária. Então, eu vou fazer um resumo aqui sobre os sintomas de choque. Só para começar. Quais são os sintomas de choque mais básicos? Primeiro, o NDC, que se baseia na redução, na alteração do comportamento da pessoa. Então, isso aqui é um ponto muito interessante para você saber que está ocorrendo um choque, é o comportamento da pessoa, o nível de consciência dela. A ansiedade, a desorientação, um comportamento estranho que principalmente vem do sistema nervoso central. Nós temos os fenômenos da taquicardia, a diminuição da pressão sistólica, de pulso, que eu já falei em vídeos anteriores, respiração rápida e rasa. Nós temos aqui que é um problema respiratório, um problema cardíaco pode ser muitas vezes visto através da medição da pressão sistólica e do pulso. Nós temos a pele fria, pálida, pegajosa, úmida, diafragma. Nós temos a diminuição do tempo de preenchimento do cabelo, que eu vou falar mais. Não é o cabelo do... Vê assim o cabelo aí pensa, vou medir o fio da pessoa. Não é isso, tá? A diurese reduzida já significa os rins e raramente é identificada essa diurese porque o cara vai estar se mijando lá, não tem como. A gente vê isso daí, essa questão pelo menos dos rins já é mais difícil de ver. Então o negócio é ficar de olho. Ansiedade, avanço da confusão, taquipneia, ventilação rápida, falta de ar, taquicardia, pulso radial enfraquecido. Pulso, lembre-se que radial é localizado o osso, tá ok? Já falei sobre isso. Avanço em direção de um pulso radial, ou seja, o radial está enfraquecendo e a direção dele é cessar de vez. Cor da pele pálida ou cianótica, tempo de preenchimento prolongado do cabelo, que a gente vai ver mais para frente. Perda do pulso dos membros, hipotermia e sentindo sede, isso aqui são coisas relacionadas ao choque. Evidências de lesões concussivas ou penetrantes no peito com sons respiratórios diminuídos sugerem uma fonte torácica. O abdômen, pelvis retroperitoneal pode ser uma fonte de sangramento com evidência de trauma concussivo ou trauma no pênis. Isso inclui inchaço, sensibilidade abdominal, instabilidade pélvica, comprimento irregular da perna, dor na área pélvica agravada pelo movimento, equimose perineal e sangue na carne urinária. O que ele está querendo dizer aqui é que muitas vezes os sintomas a gente vê pelas regiões. Onde está afetado, a gente geralmente vê que fica inchado ou fica meio deformado. Então, muitas vezes a gente não precisa nem tocar. É aquela questão de ver, ouvir e sentir. Muitas vezes só ver e ouvir já dá para
ver mais ou menos como é que está a situação. Muitas vezes você não precisa tocar, porque pode ser até doloroso para a pessoa. Então aqui nós temos os princípios básicos que já foram falados em aulas anteriores sobre sintomas de choque. Foi só um reforço. Agora vamos falar sobre o XABCDE do trauma. Então, eu já falei para vocês anteriormente o que é. Hoje a gente vai ver basicamente o que seria na prática a revisão primária, que depois será uma revisão secundária para depois ver a questão da gestão. Isso aqui acontece em questão de segundos ou até minutos, mas é muito importante, quanto mais rápido você conseguir fazer isso daí, obviamente é melhor. Então vamos falar primeiro sobre a UX, que é a ferida massiva, que é você procurar se existem feridas insanguinantes, se tem alguma ferida muito forte. A gente falou anteriormente sobre a perda de sangue, esse tipo de coisa, os níveis de perda de sangue, a gente falou anteriormente. Então as feridas insanguinantes, elas vão ser causa de perda de sangue muito rápido, por isso que elas precisam ser tratadas primeiro. Aí depois a gente vai para as vias aéreas, que é a questão. Aí você precisa saber se o paciente ele não está respirando, se o paciente ele tem algum engasgamento nas vias aéreas dele, ele está tentando mostrar alguma coisa lá, mexendo na garganta, ou se o paciente ele tem uma frequência ventilatória maior do que 20 por minuto. E também outra coisa importante, se o paciente ele tem som de ventilação barulhento. Aqui a gente vai naquela velha teoria, ver, ouvir e sentir. Porque a ideia aqui, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se não tem nada obstruindo as vias aéreas. Não adianta nada você estar lá fazendo as coisas sem ver esse princípio básico. Será que ele não está se engasgando com sangue? Será que não tem nenhum material sólido que está engasgando ele? E também a gente tem que ver se ele está respirando, que é a coisa mais óbvia, ver isso daí se não é nenhum organismo sólido ou se é outras reações que fazem ele não respirar. E o mais importante disso daí é saber se é viável o RCP ou não. Porque basicamente você vai saber se ele está respirando, se existe alguma coisa ali que está atrapalhando ou se ele parou a respiração por outros efeitos. Então, as vias aéreas são de extrema importância serem vistas primeiro do que depois tentar fazer uma boa ventilação. Primeiro você precisa ver se as vias aéreas elas estão boas e saber se ele está respirando ou não. Então aqui são os 4 casos. Então aqui existem 4 casos e você precisa saber sobre eles antes que dê zoeira, porque você pode fazer um procedimento errado. Se você não souber que ele não está respirando, ou então que existe algum engasgamento, ou que as frequências ventilatórias dele estão altas, e até mesmo o simples barulho que ele está fazendo ao respirar pode ser muito significativo. É como sempre eu falo aqui, aquela velha questão do ver, ouvir e sentir. Aí a gente vai para a ventilação, beleza. As vias aéreas estão desobstruídas, ele está respirando, beleza. Quais são os pontos importantes da ventilação? Porque aqui a gente sabe que se as vias aéreas elas estão desobstruídas, a gente precisa fazer uma espécie de ventilação, ao mesmo tempo em que a gente já precisa ficar ligado se existe algum sintoma de choque também, mais precisamente. Primeiramente, se as vias aéreas estão desobstruídas e a pessoa, o que está lá sofrendo, ela não respira, então a gente já começa a pensar sobre a questão do RCP. Também outro ponto interessante da gente ver sobre a questão do choque é se já está ocorrendo a respiração anaeróbica. Como eu já falei em vídeos anteriores, a respiração anaeróbica é um sintoma de choque, porque vai ter o aumento de dióxido de carbono e o aumento do ácido lático. Nós temos a taquipneia, que pode ser prevista através da frequência ventilatória lenta em conjunto com o choque. Geralmente indica que o paciente está em choque profundo e pode estar em um momento de uma parada cardíaca. Uma frequência ventiladora rápida é motivo de preocupação e deve servir como impulso para procurar a causa do choque. Também pode ser um sinal de um problema puramente respiratório, como uma simples pneumotórax ou alteração cardíaca ou alteração
cardíaca precoce. Nós vimos dentro do choque, os tipos de choque. Essa questão aqui é do choque cardiogênico pneumotórax. Se você não se lembra, é bom você dar uma olhada na aula anterior, porque eu já falei sobre isso daqui. Por isso que eu não vou explicar o que é pneumotórax, porque já é assunto da aula anterior, principalmente da taquipneia. Outro ponto interessante é a famosa fome de ar. Isso aqui é um indicador muito importante sobre a questão do choque. Qualquer leitura no oxímetro do pulso abaixo de 95 ao nível do mar é preocupante e deve servir como estímulo para identificar a causa da hipóxia. O que é hipóxia? Hipóxia significa que está faltando oxigênio. Aí a gente tem o fenômeno da hipóxia e a anóxia. Anóxia é quando não chega oxigênio. Hipóxia é quando não tem oxigênio suficiente. Então, se está abaixo de 94%, é preocupante. Aí acontece o fenômeno da pessoa ter a fome de ar, que muitas vezes ela está recebendo o oxigênio, mas ela tenta tirar a máscara de oxigênio porque psicologicamente ela sente que está precisando respirar ar porque aquele ar não é o suficiente. É uma resposta do nosso organismo dizendo que não tem oxigênio suficiente. Que é o momento em que você vai ministrar o oxigênio e a pessoa fica tentando tirar a máscara. A famosa fome de ar. E finalmente vamos falar sobre a circulação. Pontos importantes sobre a circulação. Primeiro, contabilizar o sangramento e a quantidade de sangue perdido. Aqui você vai ter que olhar os tipos de perda de sangue dentro do choque hipovolêmico. Como é que a gente sabe quanto que a pessoa perdeu de sangue? Por causa dos sintomas que ela apresenta. E isso vai ser interessante para você fazer uma infusão de sangue oxigenado de forma eficaz. E também as regiões do corpo, quanto é que cada região pode receber de sangue, de infusão, que é o que ele chama de total regional do corpo. A perda de sangue significa perda de eritrócitos e a perda de oxigênio. Mesmo que um paciente que tenha sangrado possa ter o SPO, que seja normal, porque o sangue está completamente saturado de oxigênio. O paciente de fato diminuiu o oxigênio total, pois simplesmente não há sangue suficiente para transportar a quantidade de oxigênio necessária para fornecer em todas as células do corpo. Então vamos lá, vamos entender o que é que está dizendo aqui. Significa que se não tem eritrócito, eu já falei isso daí na aula anterior sobre hipovolemia, cara. Sobre a perda de oxigênio e a perda de eritrócito. Se não tem eritrócito, não tem oxigênio, porque não tem sangue para transportar. Então essa é a ideia base dessa parte aqui de articulação. A pulsação é forte ou fraca? Ela é filiforme ou a pulsação é normal, muito rápida ou muito lenta? A pulsação é regular ou irregular? Então aqui existe uma preocupação muito forte sobre o pulso nessa questão de circulação. Em geral, a perda de pulso radial indica hipovolemia grave ou dano vascular no braço. Olha aí, pulso radial. Lembre-se disso, que eu já falei sobre onde é que fica o radial. Em especial quando um pulso central, como nas artérias carótidas ou femorais, é fraco, filiforme ou extremamente rápido, indicando o estado de sistema circulatório corporal total. Se o pulso for palpável, seu caráter e intensidade devem ser notados. E o porquê que ele dá essa atenção ao pulso central? Por que eles são o pulso central? A carótida e a femoral são artérias extremamente importantes no corpo humano, porque elas são de grosso calibre e são importantes para subir. Uma é nas pernas e a outra é no pescoço. Então são fortes indicativos do nosso sistema corporal total. Essas duas veias, porque elas têm bastante sangue. Então a intensidade dessas duas veias, elas podem ser importantes. Lembrando do pulso radial. Vamos falar sobre os danos neurológicos agora. Então, a primeira coisa que deve se supor com um paciente ansioso e confuso é a isquemia cerebral e também o metabolismo anaeróbico, como eu falei em áreas anteriores, até que outra seja a causa. Então, se a pessoa estiver confusa e muito ansiosa, você já deve saber que existe uma alta probabilidade do organismo dele estar metabolizando anaerobicamente e existindo uma forte chance de isquemia cerebral.
Overdoses de drogas, álcool e contusões cerebrais são condições que não podem ser tratadas rapidamente, mas a isquemia cerebral sim. Portanto, todos os pacientes em que possa ser isquemia cerebral, se existe a possibilidade da isquemia cerebral, ela deve ser gerenciada da forma mais rápida possível, porque a isquemia cerebral ela é muito perigosa. A hipóxia e a hipotensão devem ser corrigidas se estiverem presentes e impedir seu desenvolvimento se não estiverem. Aí aqui a gente tem a falta de tensão e a falta de oxigênio. A cor rosa da pele geralmente indica um paciente bem oxigenado sem metabolismo anaeróbio. E a pele azul ou moteada indica a hemoglobina não oxigenada e falta de oxigenação adequada à periférica ou à periferia. Pele pálida, manchada ou cianótica tem fluxo sanguíneo inadequado. Então isso aqui é outro ponto interessante. Só pela pele da pessoa você pode saber que não está correndo sangue de forma adequada. Não existe oxigenação o suficiente. A pele fria ao toque indica vasoconstrição, infusão de pele diminuída. E essa diminuição na produção de energia é uma consequência que vai ser a consequência do choque. Então a gente tem aqui que quando existe uma constrição nos vasos sanguíneos, a pele vai se tornando fria. E à medida que ela vai se tornando fria, não há como produzir energia. E isso vai entrar em choque, como já falei sobre a teoria do choque lá se eu não me engano, foi na quarta aula que a gente começou a falar sobre choque. Teve aqui no canal umas 4 aulas só falando sobre choque. Então você sabe a importância que existe em identificar o choque, seja ele vasogênico, seja ele hipovolêmico ou seja ele cardiogênico. E essa é a importância que existe de você dentro do PH-TLS para o choque. O paciente com trauma para choque de hipovolemia geralmente tem pele úmida e pegajosa. Em contraste, o paciente com hipotensão de uma lesão de medula espial geralmente tem a pele seca. Aqui a gente vê que a lesão da medula ela traz a secura da pele. Então a gente já consegue diferenciar o que é uma lesão medular e o que é uma lesão de hipovolemia, de perda de sangue, só por causa da pele. Mas só isso aqui já indica que existe um choque. Isso aqui é muito importante, como ele diz aqui. A indicação de infusão e choque sugestivo é sugestivo que existe choque, mas deve ser interpretado no contexto da situação atual e nas circunstâncias. Não pode ir com muita sede ao pote, falando, isso aqui é choque, eu tenho certeza que é choque. É um conjunto de coisas, tá ok? O choque pode ser a causa de má infusão e enchimento tardio do cabelo, mas há outras coisas como interrupção arterial por fratura, um vaso danificado por trauma penetrante, hipotermia e até arteriosclerose. Outra causa de baixo preenchimento da capilar é a redução de produção cardíaca resultante da hipovolemia. Vamos agora introduzir vocês a ideia desse enchimento de capilar. O enchimento capilar muitas vezes é usado muito antigamente ele era usado como uma forma de identificar se está ocorrendo choque. Mas hoje em dia a gente sabe que essa é a maneira mais arriscada e, além de ser arriscada, ela é a pior forma de saber se ocorre um choque ou não. Como ele falou aqui, muitas vezes a má infusão e o enchimento, ocorre um enchimento tardio do cabelo por má infusão, que pode ser a artéria que está interrompendo pela fratura que está acontecendo nela, ou o vaso dessa região pode estar danificado, porque recebeu, por exemplo, ferimento à bala, ou a própria hipotermia pode causar isso, o enchimento tardio da capilar e a redução da produção cardíaca. Então, ou seja, existem várias causas para o enchimento da capilar. E o que seria esse enchimento da capilar? Muitas vezes a gente faz isso na unha da pessoa. A gente aperta a unha da pessoa e vê quanto tempo vai demorar para o sangue preencher, porque vai ficar branco. A gente aperta. Você já deve. Isso aqui é muito fácil de você ver. Quando você aperta seu dedo e você solta, o dedo vai virando rosa de novo. Ele fica branco um tempo, mas ele vai sendo preenchido pelo sangue de novo. Isso aqui é um teste de capilar, tá ok? E ele é usado geralmente para ver se a ressuscitação está dando certo. Mas antigamente a gente usava para choque. E não é uma maneira certa, porque existem vários acontecimentos
que pode acontecer esse baixo preenchimento dessa capilar, que não seja, obviamente, o choque em si. Então, hoje em dia é mais usado para ressuscitação essa ideia de capilar, para ver se o paciente está progredindo e se a condição dele está melhorando através do enchimento da capilar. Geralmente a gente faz isso com o dedo, medindo através da unha, isso daí. Mas nós também podemos usar como indicadores de que existe uma hipoperfusão, ou seja, está diminuindo a circulação. Também pode ser usado para isso, mas isso em si não é choque. Então existem vários fatores para indicar. E nós vamos falar agora sobre a alteração do nível de consciência. Então, muitas vezes as alterações de nível de consciência, elas são da hipóxia, do choque da infusão cerebral prejudicada pelo TCE. O que é o TCE? TCE é um trauma crânioencefálico, ou seja, é uma pancada na cabeça. O envenenamento com álcool ou drogas pode fazer a alteração no nível de consciência, e os processos metabólicos do diabetes, convulsões, etc. Aí aqui a gente tem o ECA, que é a inibição do nosso sistema, que pode ser causado pelo trauma direto, o tecido cerebral, ou até existem medicamentos que alteram e passam a inibir o processo da consciência. E nós temos o secundário feito pela hipóxia, hipoperfusão, edema, perda de produção de energia, etc. Então existem várias formas de inibidores serem ativados. E aí, consequentemente, a alteração do estado de consciência. Aí nós temos os sinais, como a ansiedade, como eu falei no começo do vídeo, comportamento agressivo, atraso no pensamento, redução das funções motoras e sensoriais do corpo, que é a escala de Glasgow. O nível de função cerebral é um sinal importante e mesurável de choque pré-hospitalar. Um paciente agressivo, combativo, ansioso ou com um nível de consciência reduzido, pode-se presumir que ele tem um cérebro hipóxico, hipoperfundido até que outra causa possa ser identificada. A hipoperfusão e hipóxia cerebral muitas vezes acompanham uma lesão cerebral e tornam o resultado a longo prazo ainda pior. Mesmo episódios breves de hipóxia e choque podem piorar a lesão cerebral original e resultar em um prognóstico pior. Isso aqui eu já falei naquele vídeo sobre as células do nosso corpo, e muitas dessas células elas não podem ser realocadas, e quanto mais tempo se passa em hipóxia, mais células morrem e a gente não pode retornar essas células. Por isso que é importante agir o mais rápido possível no caso de hipoperfusão, que é falta de sangue para o cérebro, e a hipóxia, que é falta de oxigênio. E o último assunto de hoje é a exposição, que é a questão do fator do ambiente. A gente saber que o ambiente ele também pode produzir efeitos no corpo do cara. Imagina o cara tá com o sangramento lascado e o ambiente está frio. Então a hipotermia dele vai ser muito mais grave por causa do fator ambiente. E nós também temos que tentar ver se existe alguma hemorragia interna. Por mais difícil que seja, na hora da exposição, a gente pode procurar um tipo de hemorragia interna. E como é que a gente procura hemorragia interna? Vamos lá. Pacientes que sofrem quedas, traumas e outros tipos de ferimento podem sofrer uma hemorragia interna. Ou seja, sempre que existe uma queda, um trauma, existem chances de existir uma hemorragia interna, que não pode ser percebida de imediato, mas o seu organismo ele vai dar sinais de que que está ocorrendo essa hemorragia. E quais são os sinais? Primeiro, vai ter dor na região. Aqui está abdominal, mas pode ser no canto onde está ocorrendo a hemorragia. A palidez, o suor excessivo, vômito com sangue, fezes com sangue, machucados e contusões na pele, geralmente fica inchado a área. Aumento dos batimentos cardíacos, tontura, desmaios e pressão arterial baixa e dor de cabeça. Ou seja, é bastante genérico, você pode ver que são sintomas que parecem muito choque hipovolêmico. Então, quando você vê que existem sintomas de choque hipovolêmico e não existe sangramento para tal, você já sabe que o sangramento é interno. Você pode ver que é muito parecido com o choque hipovolêmico, esses sintomas. E por hoje é só. Tivemos uma aula longa,
Na próxima a gente vai falar sobre avaliação e revisão secundária. E espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele foi uma junção de todas as aulas anteriores e espero que vocês tenham gostado. Então até a próxima, galera. Valeu!